Bom, pessoal, retomando o que o professor Marcos vimos comentando mais cedo, nós estávamos discutindo a questão da próxima aula, que vai ser uma revisão, né? E aí a gente buscou enfatizar bastante as aulas que nós demos para vocês. Nós vamos tentar dar uma abordada um pouco mais forte na aula de revisão na questão do firewall e dos mecanismos mais práticos, tá? Então, a gente espera que vocês deem uma boa revisada no conteúdo do caderno da disciplina, que vocês deem uma olhada também nas aulas que a gente já passou, para que vocês fundamentem melhor o conhecimento para a prova que vai vir. Professor Marcos, fazer alguma assertiva a respeito da prova? A prova vai estar dentro do contexto que foi ministrado, não tem nada assim de extraordinário, mas é importante que estudem, né, bastante os conceitos que a gente alertou sempre que tem que ser bem fixados, bem memorizados, não decorados, mas fixados de forma conceitual, de forma que lá na frente não vai levar vocês a se confundir um com o outro. Obrigado, professor Marcos. Bom, pessoal, na quinta aula de hoje a gente vai falar sobre o último controle, né, de segurança da informação. Bem especificamente, hoje a gente vai falar de auditoria. Aqui no quadro vou passar para o segundo slide da gente. Bom, a aula de hoje é controle de segurança da informação, auditoria em sistemas computacionais. Bom, como tudo que a gente veio falando a respeito de segurança da informação, na aula de hoje a gente vai tentar fazer com que tudo aquilo que a gente estudou seja direcionado para uma melhor qualidade dos sistemas e dos benefícios ofertados por esses sistemas e pelas informações nele presentes, né? A palavra auditoria é uma palavra que vem muito forte agora no século XXI, devido a essa evolução que a gente tem sofrido nas mais diversas áreas, tanto no contexto social como no contexto organizacional. Então, é comum que vocês estejam por aí ouvindo bastante a questão da auditoria, e no nosso caso não seria diferente, né? Os sistemas de informação, eles necessitam dessa verificação complementar de saber se os mecanismos de segurança têm dado resultado, se a informação tem sido mantida segura e se os processos de negócio da organização têm caminhado de forma a gerar benefícios e lucros para a organização. Então hoje a aula vai ser bem conceitual, nós vamos tratar pouco de mecanismos práticos e vamos falar mais de conceitos e de regras ou normas que nós precisamos estar seguindo para realizar uma auditoria de qualidade. Vamos aqui para o nosso primeiro slide de aula. Os nossos objetivos hoje são identificar padrões de auditoria, tá? Padrões de auditoria a serem seguidos. A gente vai reconhecer as formas de auditoria em sistemas de informação, que é o nosso foco. E por último, a gente vai apontar as etapas que a gente precisa seguir para realizar essa auditoria. Então, a aula hoje a gente vai tentar identificar essas três coisas na medida do possível, tá? Bom, seguindo aqui no quadro, deixa eu voltar com vocês. Conceito. Daqui a pouquinho, com o uso cada vez maior de sistemas informatizados e conectados à internet, a necessidade de fiscalização e auditoria tornou-se objeto indispensável no tratamento da segurança da informação no século atual. Hoje, como a gente sabe, já frisamos ao longo de todas as aulas, dificilmente nós encontraremos um sistema computacional ou organizacional longe da internet. Até mesmo a barraquinha de cachorro-quente depende de uma espécie de serviço aí que acaba caindo nesse meio de comunicação. E aí a gente precisa estar sempre verificando, como a gente já tentou abordar ao longo de todas as aulas, a segurança desses ambientes. Além de implementar mecanismos de segurança, além de implementar técnicas que garantam a segurança dos nossos sistemas, é necessário que a gente também audite isso ao longo do nosso serviço. Então é bastante importante que a gente entenda que a auditoria ela não tem a obrigação de punir ou o objetivo de estar ali evidenciando apenas os pontos ruins, mas também de constatar os pontos positivos daquilo que está sendo trabalhado dentro da organização. A auditoria, ela gera um determinado medo por parte daqueles que serão auditados, porque a auditoria tem o objetivo de procurar pontos negativos, né? Aquilo que a gente já falou no começo das disciplinas aqui, que a gente deveria estar ali buscando riscos, ameaças, vulnerabilidades, a auditoria vai fazer isso de uma forma mais aprofundada e também verificando se os métodos implementados para a resolução desses riscos foram colocados de forma correta e se eles estão resolvendo de fato esses problemas. A gente vai falar também na questão da atualização periódica, a gente já falou, da documentação e de como a auditoria lida com isso ao longo do seu processo, tá? Passando o slide. Vamos lá para o conceito de auditoria. Segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, a auditoria é definido como um processo sistemático de obtenção de avaliação
objetiva de evidências sobre ações e eventos econômicos, legais e operacionais para aquilatação do grau de correspondência entre as afirmações e critérios estabelecidos e a comunicação de resultados aos usuários interessados. Então, como a gente pôde verificar aqui no conceito definido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, a auditoria ela tem o objetivo de quê? De verificar como andam os processos econômicos, legais, aqueles processos que são executados dentro da organização e que geram algum benefício para a organização, né? De forma a agregar valor àquilo que a organização executa. A auditoria ela tem como principal objetivo identificar as falhas que ainda acontecem mesmo depois que os mecanismos de controle foram implementados. É bem comum que a gente, durante o processo de auditoria, a gente se depare com situações pouco comuns, até mesmo de testes, como, por exemplo, o pessoal da auditoria executar testes de estresse nas máquinas, até mesmo nos funcionários, para quê? Para verificar se determinadas políticas de segurança, se determinados mecanismos de segurança de software estão respondendo da forma que deveriam. A auditoria, ela vem para melhorar ainda mais aqueles mecanismos que já foram implementados de forma a garantir a qualidade dos serviços pregados pela empresa ou desenvolvidos na organização. Voltando aqui para o slide, pessoal, seguindo, vamos falar em padronização e normas, tá? É bem importante a gente entender que aqui na questão da auditoria não existem regras. Quando eu falo regras, são coisas obrigatórias, ou seja, padrões obrigatórios que devam ser seguidos para que seja feita uma auditoria. A auditoria, ela é um ramo que eu posso até colocar como recente para vocês, apesar de ela já ter mais de 100 anos. Quando a gente fala em questões de conhecimento, 100 anos é basicamente um jovem, é uma criança. A auditoria ela vem sendo implementada cada vez mais com o objetivo de gerar essa qualidade. E aí a gente trabalhou bastante a questão das normas, né? A gente trabalhou a 17799 e a 15408. Uma batia em cima da segurança da informação, que é o foco da nossa disciplina, e a outra batia em cima da questão do software, que buscava garantir que os softwares sejam planejados e desenvolvidos de forma segura, a oferecer qualidade dentro da organização. Quando a gente for falar de auditoria, deixa eu ler aqui para vocês. Não encontramos na área de auditoria um padrão específico. Olha só, a gente não tem um padrão específico, pessoal, para a execução das atividades. Porém, alguns órgãos como a ISACA, eu vou já falar para vocês o que é, e o Comitê de Padrões da Associação de Controle e Auditoria de Tecnologia da Informação definem normas e práticas para adequação do serviço. Bom, primeiro a ISACA. O que é a ISACA? A ISACA, pessoal, é a Associação de Auditoria e Controle em Sistemas de Informação. O que ela faz? Ela visa regulamentar as práticas que devem ser utilizadas durante a auditoria. Ela não define normas e regras obrigatórias. Vejam bem, não são normas e regras obrigatórias. Porém, elas definem boas práticas, ou seja, atividades que seriam bom o auditor estar seguindo para que a auditoria seja feita com qualidade, com responsabilidade e com compromisso. Esses comitês, quando eles trabalham com essa questão das boas práticas e das normas, e a gente vai falar também de outros como o ISO, a gente tem que entender que, apesar deles não definir uma obrigatoriedade dessas regras, dessas normas, elas definem um padrão de qualidade auferido, ou seja, medido, baseado em como o auditor segue essas normas. Então, ISACA é a associação que tenta garantir que os auditores trabalhem de forma correta e de forma responsável com relação à auditoria. Vamos seguindo devagar, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje, é bastante teórica a disciplina. Aqui no quadro, ficam definidos como pressupostos básicos para a atividade a responsabilidade, a autoridade e a prestação de contas sobre a função do auditor de tecnologia da informação, que devem ser apropriadamente documentadas numa carta proposta ou de aderência ao escopo. Muita gente tem dificuldade com essa palavrinha escopo, tá? Eu preciso que vocês aqui já comecem a conhecer essas palavrinhas que a gente foi tratando assim ao longo do curso. A palavra escopo, ela quer dizer corpo mesmo, ela quer dizer estrutura. O que a gente precisa fazer enquanto auditor? Todo mundo acha que o auditor é uma pessoa que chega, aponta os problemas e vai embora na organização. Não é bem assim. O trabalho do auditor é muito mais complexo. Ele precisa ser uma pessoa que entende tanto das regras de negócio da organização, como ela está, e de como ela deveria ser. Ou seja, não é uma coisa muito simples. É muito comum nós encontrarmos equipes de auditores, porque cada um
tem uma atividade específica ou uma área de conhecimento específica. Normalmente, quando nós vamos auditar sistemas computacionais, nós teremos ali alguém responsável pela questão das redes, alguém responsável pela questão do banco de dados, alguém responsável pela questão do software. Para quê? Para que essa auditoria possa ser feita em diferentes campos, gerando uma integração daquilo que vai ser auditado. Muito dificilmente nós encontraremos uma pessoa só, ou seja, um auditor só, que execute todo esse serviço, exatamente por ele ser muito complexo e muito extenso. Então, a gente precisa acostumar com a ideia de que a auditoria precisa ser feita e normalmente vai ser feita por mais de um auditor, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho da questão das equipes, da questão do controle dessas equipes, mas isso a gente precisa antes entender esses conceitos básicos. A gente tem falado bastante na questão da documentação de tudo que a gente executa. Eu falei em algumas aulas que hoje é importante que a gente documente tudo o que acontece. A auditoria, ela tem a necessidade obrigatória de ser documentada, pessoal. Sempre que for ser executado, o passo a passo ele deve ser documentado. Desde o início, como coisas básicas, nome do auditor, data da auditoria, local da auditoria, objetivo da auditoria. Isso precisa estar muito bem desenvolvido, muito bem documentado, porque isso vai nortear o trabalho da auditoria, né? A auditoria não pode ser feita de qualquer forma. Você, de repente, resolve verificar por que um problema está acontecendo, ou se um fulano está trabalhando direito ou não está. Isso precisa ser muito bem documentado, tanto por questões éticas como por questões legais, né? Então, a auditoria, ela bate muito na questão da legalidade, porque ela se tornou cada vez mais comum com essa evolução dos meios de comunicação e da segurança da informação. A gente vai ver que a auditoria, ela vem para reafirmar aquilo que já foi proposto nas políticas de segurança. Normalmente, a auditoria ela é feita por órgãos externos ou por equipes externas, para que haja uma determinada independência, e é o que a gente vai ver agora nesse slide mais à frente, tá? Bom, aqui no quadro, pessoal, algumas normas levadas em consideração dentro da auditoria são a independência profissional, a ética profissional e os padrões, a competência, o planejamento, a emissão de relatórios e as atividades de follow-up. Vamos falar devagarzinho, um por um, porque esses rapazes precisam ser compreendidos. O primeiro que a gente trouxe aqui foi a independência profissional. É muito complicado quando a gente fala em auditoria, porque muitas empresas trabalham com equipes internas de auditoria, né? Equipes que têm como objetivo, dentro da organização, realizar auditoria periódica em determinadas áreas da empresa. Existem algumas bases de conhecimento que determinam a auditoria interna como um pouco ineficiente. Por quê? Porque, de alguma forma, a equipe que está trabalhando ali dentro gera algum contato com as demais equipes. E aí acontece aquela coisa de faltar com a independência profissional. É muito importante que a equipe que vai desenvolver possua essa independência. Para quê? Para que os resultados gerados sejam realísticos, né? Dê uma visão real da situação da empresa, já que a gente sabe que é praticamente impossível órgãos ou equipes que têm uma determinada afinidade tentar apontar, né, erros que são percebidos dentro da outra equipe. E aí as equipes de auditoria prezam bastante por essa questão da independência profissional, para que não haja essa espécie de comunicação que vá mascarar os problemas que podem acontecer de verdade dentro da organização. O segundo ponto é a ética profissional e os padrões. Bom, tudo que a gente acaba estudando aqui na área de informática, a gente acaba esbarrando na questão da ética, né? Nós, normalmente, quando temos acesso ali ao gerenciamento de usuários, ao gerenciamento de informações, que hoje em dia é uma característica muito forte do pessoal da TI, a gente acaba esbarrando na questão da ética. Nós temos acesso a todas essas informações e muitas vezes o pessoal não sabe como agir diante disso, né? Tem muita gente que acaba se aproveitando ou agindo com falta de ética diante de tanta informação. E a questão da auditoria, quando executada, ela preza bastante pela ética. Por quê? O auditor, quando ele vem executar esse tipo de atividade dentro da organização, ele vai ter acesso aos mais diversos tipos de informações. Então, cabe a ele agir com ética e profissionalidade para não divulgar tais informações, para não usar essas informações para tirar algum tipo de vantagem da organização. É por isso que a questão da auditoria é uma coisa cada vez mais complicada. Cada vez mais as organizações estão dando mais valor para suas informações e aí, de repente, ela tem que abrir essas informações para um auditor externo.
Isso acaba justificando a necessidade de ter um auditor interno, que vai respeitar as políticas da organização, que vai estar ali agindo de acordo com a organização, mas aí acaba trazendo um pouco da falta da independência profissional. Então é muito importante saber controlar a questão da ética e do segmento de padrões com a questão da independência profissional. A gente vai falar agora da questão dos padrões. Como nós trouxemos ali há pouco a ISACA, que é uma associação que define algumas práticas que o auditor deve seguir para desenvolver essa auditoria, que são essas que a gente está falando, é interessante que no momento em que ele vai apresentar o seu serviço de auditoria, que ele vai determinar que auditoria ele vai utilizar, que ele fale que padrões que ele segue, baseado em quem ele vai fazer essa determinada auditoria, baseado em que organização, em que associação, se ele vai seguir um padrão ISO, se ele vai seguir um padrão ISACA. Por quê? Porque isso justifica, isso dá uma base mais forte para aquela auditoria que vai ser prestada, né? Não adianta eu querer prestar uma auditoria em determinado órgão e falar assim, eu vou usar os meus padrões. Mas quais os meus padrões, né? Eu posso determinar qualquer tipo de padrão e esse não é o objetivo. O objetivo é adequar aquilo que está sendo realizado dentro da organização ao que é bem praticado hoje na organização como um todo. É uma espécie de benchmarking, uma adaptação das melhores práticas que existem na organização para dentro da organização que vai ser auditada. Vamos seguindo. Competência. A questão da competência, hoje ela vem cada vez mais forte. A gente abordou aqui mais cedo, em outras aulas, que é bem comum hoje a formação de profissionais genéricos, né? E aí os profissionais muito genéricos acabam não tendo nenhuma espécie de conhecimento específico sobre aquilo que vai ser executado. Quando a gente fala em auditoria, mais cedo na aula eu disse o quê? Que é muito importante que nós tenhamos ali um profissional que lide com o sistema, um profissional que lide com a parte de redes, um profissional que lide com a parte de banco de dados. Por quê? Essa competência que deve ser exigida, ela tem que ser levada a sério. É necessário que o profissional que vai trabalhar com determinada atividade, que ele seja realmente eficaz naquilo que ele faz. Então, a questão da competência hoje nas auditorias, ela é muito questionada, porque não existe uma espécie de treinamento específico para uma auditoria específica. Cria-se auditores super genéricos que acabam não fazendo o serviço de uma forma que contente a empresa de forma satisfatória, né? que atinja aquilo que a empresa deseja. Então, a questão da competência vai bastante disso, né, que nem está no caderno de vocês, de trazer profissionais realmente competentes e que consigam executar essa atividade de forma competente. O próximo é o planejamento. Eu disse também algumas aulas atrás que a gente precisa se planejar. Na auditoria, assim como na política de segurança, assim como na implementação do plano de contingência, é extremamente necessário que haja um planejamento prévio daquilo que vai ser executado. Eu gosto muito de citar um exemplo que é do gerente de projetos, que determina lá a construção de uma casa em 3 meses, com um orçamento X e com um número determinado de funcionários. Essa casa vai ser executada em prazo menor, com custo menor e com número menor de funcionários. O projeto foi um sucesso? Não. O projeto foi um fracasso. Mas por quê? Porque se houve um projeto, que ele seja seguido. Se é para fazer de qualquer forma e atingir isso de outro jeito, não deve haver um projeto. Como a gente já falou, o projeto, ou seja, o planejamento, ele demanda custo, né? Ele demanda um determinado orçamento, e isso faz com que nós tenhamos a obrigação de segui-lo da melhor forma possível. Então, o planejamento ele vai estar muito presente, desde a hora que a gente está implementando a política de segurança, desde a hora que a gente está desenvolvendo o nosso software, até o momento da auditoria. Os passos que a auditoria vai seguir devem ser muito bem marcados. E a gente também vai falar da questão cronológica. O tempo é algo que hoje é levado muito em consideração. A gente falou hoje da produção, da questão da produção cada vez em menor tempo para ter produtividade. Se nós não seguirmos um planejamento específico, dificilmente nós conseguiremos executar um serviço de qualidade. Com a auditoria não vai ser diferente, tá? Então o planejamento, ele está, antes de tudo isso que a gente for falar, que a gente for fazer, a gente precisa de quê? Planejamento. E o planejamento, assim como as outras atividades, precisa estar bem documentado. Só, professor. Professor Marcos, por favor. Em relação ao planejamento e os padrões, o planejamento, como o professor falou, ele deve ser feito lá no início, e para eu seguir o padrão de auditoria, eu preciso seguir a norma. A norma ela não é uma receita de bolo fechada, a norma ela vai dar ao desenvolvedor, ao analista, ao programador, diretrizes que ele deve tomar, ele vai auxiliar, a norma vai auxiliar ele a identificar os pontos essenciais que deve ser auditado, ou seja, aqueles pontos que devem ser registrados em log. Sim. Precisam registrar que o usuário fez determinado procedimento, determinada ação,
Então, ele vai identificar esses pontos que são relevantes para o negócio, para que depois, no momento que for necessário fazer uma auditoria daquilo dali, ele tenha lá a informação. Também ele não pode também fazer log de tudo, porque senão ele cria um banco de dados de log enorme e fica inviável. Então, por isso que a norma ela vai dar o direcionamento do que deve ser identificado como relevante ao negócio. E isso automaticamente vai ser implementado para depois ser conferido e auditado. Perfeito, professor Marcos. Vamos seguindo, pessoal. Após o planejamento, a gente falou da fase de planejamento, agora a gente vai falar da emissão de relatórios. Hoje é muito comum, quando a gente lida com qualquer tipo de situação comercial, a emissão de relatórios. Para quê? É basicamente visando uma auditoria. O relatório vem para me informar a que passo anda a minha organização, a que passo anda determinado departamento. Na auditoria não vai ser diferente. Assim como a gente executa diversos passos, ao final desses passos executados dessas atividades, a gente tem que gerar relatórios. Mas relatório de quê? Dependendo da área específica que vai estar sendo feita essa auditoria, eu tenho uma determinada espécie de relatório. Relatórios financeiros são baseados em números, relatórios de pessoal são baseados em atividades, relatórios administrativos tem um pouco de cada. Então, a emissão de relatório, ela vem para quê? Ela vem para informar aquela pessoa que está sendo auditada, aquela organização, do que foi acontecendo ao longo dessa organização, ao longo do tempo nessa organização. Porque não adiantaria de nada a pessoa fazer uma auditoria, encontrar pontos positivos e negativos, de repente resolver os problemas e não entregar nada no processo final, né? Então essa emissão de relatórios, ela vem para quê? Para terminar, para fechar a auditoria, emitindo os resultados positivos ou negativos de forma a satisfazer aquilo que o cliente quer. Por último, a gente vai falar em atividades de follow-up. Quando a gente fala follow-up, é sequência, são atividades de sequência. É muito importante para o auditor que ele pegue documentos anteriores, né? Para quê? Para ele saber como estava essa organização antes, se já houve algum processo de auditoria, se já houve algum processo de controle feito em cima das atividades da organização, para que ele dê prosseguimento a isso. Imaginem se o professor Marcos realiza uma auditoria em um ano na organização e de repente eu vou para um próximo ano, não levo em consideração nada daquilo que o professor Marcos já fez e começa um processo do zero, né? Fica meio sem pé nem cabeça. De repente, apesar dos dois terem métodos diferentes, é muito importante que quem está fazendo a segunda auditoria saiba aquilo que foi desenvolvido na primeira, através de quê? Dos relatórios que foram gerados, para que essa auditoria seja sequencial, para que ela dê sequência aos passos que já foram executados. É muito importante essa conexão entre o que está acontecendo e o que já aconteceu, para podermos identificar o que ainda vai acontecer na organização. Lembre-se que sempre o nosso objetivo é o quê? Dar continuidade ao processo de negócios, de forma que ele seja viável e interessante para a organização. Dentro do caderno de vocês vão encontrar uma palavrinha chamada stakeholders. E aí eu preciso que a gente dê uma trabalhada, porque a gente está falando das pessoas que têm interesses financeiros na organização. Os stakeholders são as pessoas que investiram algum dinheiro ou que esperam algum retorno da organização. E como a gente sabe, né, no mercado capitalista, o objetivo final é o lucro da organização. Só que esse lucro não vai ser conseguido se todas as etapas anteriores não forem seguidas de forma pertinente, de forma contínua. Para quê? Para que ele chegue no processo final gerando aquele lucro desejado. Professor Marcos, fazer alguma complementação? Como a gente falou, os stakeholders são as pessoas interessadas no negócio, não necessariamente somente os donos ou proprietários do negócio, mas os parceiros, digamos assim, as pessoas que identificam uma forma de tirar um lucro ali daquele negócio e aí eles investem para ter o seu retorno. E aí, através da ferramenta, a solução, o sistema, o software, ele vai dar diretrizes, né? O desenvolvedor, o profissional que vai desenvolver o sistema, ele vai identificar juntamente com os stakeholders, com o pessoal do negócio, o objetivo que eles têm que ser atingido, de forma que ele vai gerar também a auditoria, né? Os relatórios. Por exemplo, um sistema comercial, eu poderia ver, eu queria identificar, incentivar os meus vendedores a vender mais, então eu quero um relatório que pegue o desempenho mensal de cada vendedor, quem está vendendo em maior volume, ou quem está vendendo um maior volume financeiro ou volume unitário. Então, se o desenvolvedor ele tem que identificar esses pontos junto com o stakeholder, o que é interessante para ele.
que você quer do sistema, o que você quer da informação, que informação você quer desse banco de dados. E aí ele vai lá e vai gerar esses relatórios, vai disponibilizar para depois ele ir lá e auditar toda a produtividade dos seus vendedores, dos seus funcionários, enfim. Cada situação vai se diferenciar de acordo com a demanda, com o negócio. Perfeito, professor Marcos. Bom, pessoal, é mais para vocês darem uma boa fixada nessa questão de stakeholders, né? Porque nós, como administradores de sistemas de informação, que é aquilo que vocês também estão se planejando, vocês vão ter que lidar diretamente com as regras de negócio de um negócio. Então, vocês vão ter que ter contato com a questão dos stakeholders, das pessoas interessadas na organização, seja ela pública ou não, porque tanto na organização pública como na privada, eu tenho pessoas interessadas no meu resultado final, que é o quê? Aquilo que a gente pretende entregar, aquilo que nós, como administradores de sistemas de informação, e agora pessoas que conhecem essa questão da segurança, pretendemos fazer com que o sistema chegue até lá, né? Vamos aqui para o quadro, pessoal, que a gente vai continuar agora falando em formas de auditoria em sistemas de informação. Bom, na auditoria tradicional, os documentos fontes, e eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso, são documentos que geram todas as transações financeiras, contábeis e econômicas, tá? Então vamos lá, financeiras, contábeis e econômicas. Sempre foram provas reais para os testes de confiabilidade dos registros, ficando à disposição para os gestores da organização tomarem suas decisões, para os auditores analisarem quando a empresa fosse auditada. Contudo, a partir da evolução tecnológica, os ambientes corporativos ficaram mais complexos, vejam só, para serem geridos. Bom, de que a gente está falando, pessoal? É muito comum que hajam registros nos mais diversos tipos de organizações, e a informatização trouxe, né, o computador para dentro da organização, fazendo com que nós registrássemos isso de forma digital hoje, através de programas, através de planilhas, através de bancos de dados. É muito comum, creio que vocês devam lembrar do tal do livro caixa. Lembram do livro caixa aí que existia em mercados, em oficinas, em qualquer tipo de organização? Esse rapaz evoluiu, né? E hoje a gente fala muito em bancos de dados digitais, que ficam ali nos programas, nos sistemas que tem na organização. O que era esse livro caixa? Esse livro caixa era, de repente, um caderno onde tinham todas as anotações de vendas, de entradas, de saídas, de tudo aquilo que era executado dentro da organização. Isso ainda existe na organização? Existe, só que não está mais hoje, na maioria das organizações, num papel, num livro, está dentro do computador, né? Para executar uma venda, a gente tem que ir lá, executar a venda, dar baixa no sistema, dar baixa no estoque, para depois gerar um relatório de vendas, que é aquilo que o professor Marcos estava falando. É muito importante na questão do desenvolvimento do sistema esse suporte a relatórios. Por quê? É a forma que nós teremos posteriormente de verificar como a organização está se movendo, de como ela está caminhando. E aí aqui a gente vai falar de documentos fontes. Documentos fontes, antigamente a gente tinha o livro caixa. Hoje nós temos os relatórios da empresa. Então, é muito importante que nós saibamos identificar o que é um documento fonte. Como, por exemplo, folha de pagamento, como, por exemplo, registro de tudo aquilo que foi consumido de forma para executar a função, né? Então, a gente está falando de custo indireto da produção, a gente tem que identificar o que é custo direto da produção, ou seja, os produtos que a gente adquiriu para vender ou para produzir o produto. Para quê? Para que nós possamos chegar no final dessa contabilização aquilo que é necessário e o que é desnecessário, aquilo que é produtivo e aquilo que é improdutivo. E aí cabe ao auditor verificar a relevância desses dados na hora de fornecer uma informação completa para a organização. Eu falei ali em financeiras, contábeis e econômicas. Voltando naquilo que a gente já falou das organizações com fins lucrativos, é muito comum que nós tenhamos como objetivo final o lucro, mas para que esse lucro seja atingido, a gente precisa estar seguindo uma determinada sequência de passos e a satisfação de um outro cliente, no caso do nosso cliente externo ou interno, para que esse lucro seja conseguido, tá? Vamos seguindo aqui. Bom, formas de auditoria em sistema de informação de novo. Com grande parte das transações organizacionais ocorrendo de computadores e pela internet, então como que ocorre hoje? Em computadores e pela internet. Surgiu uma demanda cada vez maior de se auditar tais componentes tecnológicos. Abordaremos a seguir as técnicas de auditoria em computadores. Bom, quando a gente trabalhava lá há 50, 100 anos atrás, por não existirem os computadores de forma tão maciça dentro das organizações, nós tínhamos lá contadores, nós tínhamos administradores e pessoal assim que mexia mais com o número para estar fazendo essa questão da auditoria. Se tiver algum contador entre vocês aí que já trabalhou há algum tempo, vocês devem lembrar de como era importante que o contador revisasse periodicamente os livros da empresa para saber se essa empresa estava
financeiramente saudável. Então, esse contador hoje, ele foi praticamente substituído pelo auditor fiscal, ou pelo auditor interno e externo da organização. E aí é muito importante hoje nós, como administradores de sistemas, que nós saibamos auditar. Por quê? Boa parte dos registros financeiros ou registros de forma geral da organização estão em computadores, estão em sistemas de informação, sejam eles na internet ou até mesmo em servidores locais que ficam ali dentro da organização. É necessário que a gente entenda os tipos de auditoria que a gente pode executar, seja ela através do computador, seja ela apenas das informações que entram e saem, ou sejam com softwares que façam isso para a gente de uma forma inteligente. Vamos entrar aqui nas formas. Bom, a primeira que a gente vai tratar é a abordagem ao redor do computador, pessoal. Olha só, ao redor. A segunda a gente vai falar por meio do computador, tá? Ou seja, com o computador já. E por último, a gente fala com ele mesmo, já propriamente dito. Então, no primeiro caso, a gente vai tratar aqui da auditoria ao redor do computador. O que era essa auditoria? Como vocês podem verificar aí pelo caderno, a auditoria ao redor do computador era aquela que se preocupava apenas com as informações que entravam e saíam, sem se preocupar em como essas informações eram processadas ao longo do serviço, né, dentro do computador. Então, a auditoria ao redor do computador era feita apenas com as informações que a pessoa inseria e com aquelas que ela verificava no final. Com o passar do tempo, o computador foi participando cada vez mais e as pessoas foram conhecendo cada vez mais a estrutura desse computador. E aí o que aconteceu? A gente teve a auditoria por meio do computador. Iniciou-se agora um conhecimento mais aplicado, mais profundo de como o computador trabalhava essas informações, de que mecanismos ele utilizava para gerar a saída. O que ele fazia com aquele determinado dado, com que banco de dados que ele cruzava para me gerar uma saída. Ainda não eram utilizados softwares específicos para auditoria, mas nós já tínhamos ali um começo de conhecimento a respeito do processo interno da informatização, o que traria informações ainda mais precisas e com maior relevância. Num terceiro momento da evolução, a gente começou a fazer essa abordagem com o computador, que é a auditoria através de sistemas específicos, sistemas que geram relatórios, que cruzam relatórios e que dão informações detalhadas de como a organização está caminhando. Essa abordagem com o computador ela é um pouco mais recente. Quem já tem um pouco mais de tempo de serviço na TI, consegue ver bem que antigamente os relatórios eram muito simples, né? Por volta de 20 anos atrás, os relatórios eles não traziam informações tão completas. Hoje nós conseguimos definir aí relatórios por nome, por número, por produto, por valor. Então, esses sistemas que hoje geram determinadas saídas ou determinados relatórios de formas bem específicas é o que a gente chama de abordagem com o computador. Ou seja, nós temos sistemas informatizados que já fazem metade do caminho dessa auditoria. Por que metade do caminho? Porque o computador ele fornece informações precisas para que nós possamos tomar decisões. Lembrando que o computador pode até nos dizer o que fazer. Né? Ele pode até calcular dados ali variáveis e acabar nos dizendo quais as possíveis soluções para resolver um problema. Porém, a tomada de decisão quem faz ainda é o ser humano. Né? Nós é que pegamos essas informações, pertinentes ou não, específicas ou não, e tomamos determinada decisão. Lembrando que o computador, apesar de hoje nós trabalharmos bastante com a questão da inteligência artificial, que é sistemas que aprendem de forma interativa, o ser humano é quem conhece ainda o seu mercado, o seu ambiente de negócios, é o ser humano que precisa estar a par dessas informações para poder tomar a sua decisão. Professor Marcos? Sobre o item, a abordagem ao redor do computador ou por meio do computador, é interessante que quando a gente fala de auditoria, a gente pensa logo da auditoria do negócio. Mas o profissional de TI, ele deve dominar bem a parte de auditoria da tecnologia, por exemplo. Precisamos auditar o que aconteceu no sistema operacional. Precisamos auditar o que aconteceu no banco de dados. Precisamos auditar o que aconteceu na rede e no sistema, no código, até chegar a ver se o problema foi na solução de TI ou na regra do negócio. Enfim, todas essas áreas representam, devem ter padrões, seguir padrões de auditoria para chegar a um resultado ou apresentar o parecer técnico para identificar um problema, né? Ou melhorar alguma coisa, a qualidade do software, da solução e fazer o devido reparo.
Perfeito, professor Marcos. Bom, pessoal, seguindo aqui e tomando como base o professor Marcos, vamos aqui no quadro. Vamos entrar nas etapas de uma auditoria. Tendo como objetivo principal uma auditoria transparente e organizada, olha essas duas palavras, pessoal, transparente e organizada, que busca seguir determinadas etapas para a construção de um serviço de qualidade, vejamos a seguir cada etapa deste processo tão importante. Vamos aqui nos slides ainda. Bom, a gente vai falar agora do planejamento, que eu já tinha falado mais cedo. Vamos falar planejamento, né? Depois da escolha da equipe, da programação da equipe, aqui a gente está falando de cronograma. Depois a gente vai falar em execução e supervisão. E por último, da revisão dos papéis de trabalho. Bom, pessoal, mais cedo a gente falou de planejamento. É extremamente importante que haja um planejamento eficaz e eficiente antes de ser realizado qualquer coisa. Dentro da auditoria, então, é cada vez mais importante. É bem necessário que nós saibamos definir equipe, onde cada uma deve atuar, limites de cada equipe, papel de cada equipe, métodos e mecanismos utilizados para essa auditoria, porque através desse passo a passo construído no planejamento é que nós vamos chegar a um resultado final de qualidade. Então o planejamento ele é extremamente necessário e mais importante que isso ele deve ser seguido à risca. Porque o planejamento ele é uma espécie de caminho pelo qual nós devemos seguir para que o processo seja executado. Depois a gente tem a escolha da equipe. Falamos mais cedo da questão de complexidade do assunto. Dentro de um sistema computacional nós temos diversas variáveis, como o professor Marcos citou. Eu quero ali de repente relatórios sobre o próprio sistema, sobre o código-fonte, eu quero sobre o banco de dados, sobre os serviços de rede, sobre a porta do firewall que está acontecendo. Então, baseado nas informações que eu quero, baseado no serviço de auditoria que eu quero, eu tenho que montar a minha equipe. De repente nós temos lá um sistema computacional, nós temos aí vocês que são formados basicamente para a internet, apesar de ter uma grande gama de conhecimento sobre os demais assuntos, e aí a gente pega alguém que é só da área de suporte, né? Alguém que é ali acostumado mais à manutenção de hardware. O que essa pessoa vai poder contribuir para a equipe no momento de uma auditoria de dados, de protocolo? Então a gente tem que lembrar das especialidades de cada um e das especificações do serviço. A escolha da equipe, ela influencia diretamente na qualidade do resultado. Seguindo, programação da equipe, a questão do cronograma. A auditoria, ela tem um espaço de tempo físico. Deve ser conhecido quando ela vai começar e quando ela vai terminar. E quando esses relatórios vão ser gerados ao longo desse processo. A equipe tem que estar muito bem alinhada ao planejamento do cronograma. Para quê? Para que essa auditoria seja feita de forma rigorosamente específica em cima de cada atividade que vai ser auditada. É importante que as atividades que têm um começo definido comecem no tempo definido e terminem no tempo definido. Para quê? Para que essa auditoria leve exatamente o tempo que ela foi planejada para ser levada. Porque se ela passa a mais daquilo que foi planejado, nós já identificamos falhas. E aí a gente não quer, né, já que a gente está realizando um serviço para identificar falhas, que esse serviço tenha falha. Vai acabar gerando uma certa dúvida sobre a qualidade do serviço que está sendo prestado. Depois a gente fala em execução e supervisão. Temos um planejamento, escolhemos a equipe, definimos o cronograma, execução do serviço. A execução do serviço, ela deve ser feita também em cima do planejamento, pessoal. É aquilo que a gente falou da casa, que eu falei mais cedo do projeto. Se eu definir passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, que eu execute passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Evitar estar pulando determinadas etapas, porque isso pode gerar alguma espécie de prejuízo para o desenvolvimento da auditoria. Seguir aquilo no tempo certo para que a atividade seja bem executada. E aí a gente tem também a questão da supervisão. A supervisão é como se fosse uma auditoria da auditoria. É estar sempre controlando à medida que aquilo está sendo executado. Dentro dessa supervisão, o que a gente tem? Verificação de como o processo anda, documentação desse processo. Para quê? Para que na futura auditoria isso possa ser desenvolvido de forma mais prática. Para que a gente já consiga identificar quais os pontos positivos e negativos, quais as boas práticas e as práticas ruins. Então é muito importante que a gente siga essa supervisão da execução. Para quê? Para saber como a auditoria está sendo executada. Por último, a gente vai falar da revisão dos papéis de trabalho. Após a gente executar a auditoria, a gente verifica, né, como a equipe desenvolveu esse serviço, como eles lideram com o desenvolvimento da auditoria. Alguém que de repente estava na área de banco de dados, acabou identificando mais problemas na área de redes, alguém que tinha muita como que eu posso dizer, confidencialidade com a questão a intimidade do banco de dados, acabou identificando pontos mais negativos ou mais positivos no código-fonte. Então eu preciso dar uma analisada em como esse serviço foi desenvolvido e como as pessoas que trabalharam dentro da equipe
executaram suas atividades. Para quê? Para gerar sempre uma qualidade cada vez maior nesse processo de auditoria. Vamos aqui no quadro. É extremamente necessário que, após a execução de uma auditoria, sejam documentados todos os passos e procedimentos executados, a fim de uma atualização permanente do conhecimento. Esta atualização visa a garantia de qualidade, tá? Visa a garantia de qualidade no serviço e a redução do tempo de execução em atividades futuras. Seguindo aqui no quadro. É de suma importância também, após a conclusão do trabalho, uma avaliação do desempenho da equipe. A gente acabou de falar disso, que o desempenhou. Tal avaliação deve considerar os pontos fortes e fracos da equipe, visando uma qualidade cada vez maior da auditoria prestada. Bom, pessoal, a gente trouxe de uma forma resumida, na medida do possível, todos esses passos que devem ser levados em consideração na hora de se desenvolver uma auditoria. É muito importante que esses passos sejam seguidos, que aquele planejamento seja respeitado, que aquele cronograma tenha um movimento uniforme. Por quê? A auditoria, ela precisa ser feita periodicamente, ser revisada e ser supervisionada. Então, é cada vez mais importante que a gente execute um processo bem feito para que a organização consiga agregar valor àquilo que está sendo executado. A gente encerra por aqui essa aula, tá? Vocês vão agora para a atividade de sala. Daqui a pouco a gente volta para tirar mais umas dúvidas. Perguntem o que for necessário e tenham uma boa atividade. Bom, pessoal, voltamos aqui para resolver a atividade proposta para vocês, né? A gente desenvolveu, como de padrão, como de costume, 3 questões aí que tentassem trabalhar tanto o conceito do caderno com aquilo que vocês vivenciam ao longo do curso, ao longo da vida de vocês, tá? A gente sempre está preparando essas questões que vão ser também um pouco utilizadas na prova, tendo essa mesclagem de conhecimento teórico com o conhecimento prático ou vivenciado. Bom, como primeira questão a gente trouxe para vocês o seguinte: qual a importância de um serviço de auditoria para uma empresa atualmente? Bom, quando a gente vai responder esse tipo de questão, a gente não pode se limitar apenas à questão da informática, apenas à questão do computador. Apesar do nosso foco principal ser o uso de sistemas informatizados, de sistemas de computação, sistemas de informação, a gente tem que atentar que o nosso objetivo na disciplina é a informação. Lembram que nós falamos agora há pouco do caderno, do livro caixa? O livro caixa, ele é uma fonte de informação? Sim. Ele veio antes do computador e ele já era uma fonte que precisava ser controlada, que precisava receber uma espécie de auditoria. Para quê? Para a gente saber como a organização estava caminhando. Então, qual a importância de se fazer um serviço de auditoria constante? A importância é clara, é manter os negócios da empresa de forma clara, de forma transparente e sempre funcionando de forma organizada. Por quê? O objetivo principal da organização é o lucro. E de que forma nós vamos chegar nesse lucro? Executando de forma consciente e de forma organizada os passos que a organização deve organizar. No caso de uma empresa de vendas, serviço de vendas, controlando o serviço de vendas, controlando estoque, controlando o quanto cada vendedor vendeu, como o professor Marcos colocou, emitindo esses relatórios para que nós tenhamos uma situação real, né, um panorama real de como essa organização está. Então, há uma importância sim, essa importância é real e necessária, tá? Professor Marcos, fazer algum complemento à questão da importância? A importância da auditoria, ele basicamente, a grosso modo, podemos dizer que ele dá o feedback do que a solução se propõe a fazer. A solução como sistema de informação, a solução como banco de dados, como sistema operacional, como controle de tráfego de rede. Então tudo aquilo que, por exemplo, o Faro ele vai controlar a rede. O banco de dados ele vai dar a integridade das informações no banco de dados. E aí a auditoria de cada item desse vai dar o feedback de que aquilo está atendendo o que foi solicitado, que foi necessitado, que foi identificado, né, na hora do planejamento.
Perfeito, professor Marcos. Bom, pessoal, ficou bem completo, né? É legal, o professor Marcos usou a palavra feedback, que é uma palavra bastante conhecida, né? E a gente precisa estar atento. Lembra que a gente foi falando que ao longo do curso a gente ia se deparar com algumas palavrinhas em inglês que acabam ajudando melhor, que tem um entendimento melhor dessa questão dos conteúdos que a gente aborda. E a palavra feedback, eu até esqueci de mencionar, o professor Marcos agora utilizou de forma excepcional, é uma palavra que vocês podem sempre estar associando à questão da auditoria. A auditoria nada mais é, de forma grosseira, como o professor Marcos colocou, do que um feedback daquilo que acontece dentro da organização, uma espécie de raio-x, né, para saber se a organização está realmente saudável. Vamos aqui para a questão 2. A questão 2 foi proposta o seguinte: podemos trabalhar a auditoria através de uma equipe interna ou externa à organização? Em sua opinião, qual das duas se mostra mais eficaz? Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui nos slides, pessoal. Sempre pautado, né, de algum resquício. Aqui a gente trouxe esse slide para a gente falar da questão da auditoria interna ou externa. Visando uma independência profissional maior, é interessante que a organização trabalhe com uma auditoria de forma externa. Pontos de vista diferentes, depende muito da situação da organização. Às vezes, uma organização menor, ela pode até não comportar um departamento de auditoria interna. Já uma organização maior, pode até ser que ela tenha. Como que eu devo definir se eu trabalho com uma interna ou externa? Preciso entender se a organização comporta um serviço de auditoria interno e preciso entender se há necessidade de manter um serviço de auditoria interno. É fato que a auditoria externa ela tende a ser mais vantajosa exatamente pela questão da independência profissional, já que essa equipe que vai fazer a auditoria, a gente deve acreditar que ela não possui nenhuma espécie de vínculo com a organização e dessa forma as informações apresentadas no processo de auditoria não terão nenhuma espécie de, vamos colocar assim, de estar puxando mais para determinado departamento ou para determinado setor. A gente também perguntou se isso é relevante ou não. É muito relevante que a gente saiba identificar a questão da interna ou da auditoria externa, porque determinadas organizações precisam, né, constantemente estar passando por essa auditoria para garantir que a organização esteja trabalhando. Hoje a gente, no governo mesmo, a gente tem aí, sempre que a gente fala em auditoria, eu acho que vem muito à cabeça a auditoria fiscal, a auditoria da Receita, que serve para quê? Para dar legalidade e autenticidade aos processos que são executados em determinadas empresas, né? Uma espécie de fiscalização a mais, de controle que é feito a mais, para garantir não só a qualidade, mas também a integridade de tudo aquilo que é executado pelas empresas e pelas organizações. Professor Marcos? Um aluno Adalto lá de Cerejeiras respondeu a questão 2 aí. Parabéns, Adalto, parabéns pessoal de Cerejeiras, está participando aí, está contribuindo, né, para a gente desenvolver nosso conteúdo assim de forma melhor. Ele respondeu o seguinte: uma equipe externa, por ser ali a organização, porque sendo de fora executará a auditoria de forma mais eficaz. Exatamente. Parabéns, Adalto. Um abraço para o pessoal de Cerejeiras. Bom, pessoal, é isso que o Adalto colocou, fica bem claro, né? A gente trouxe ali a questão da independência profissional, que trata exatamente disso, da questão da auditoria externa não possui nenhuma espécie de vínculo com a organização. Isso faz com que a auditoria seja mais transparente, relatando realmente o que está acontecendo e não tendo nenhuma espécie de vício dentro desse que está sendo executado. A questão da eficácia é muito relativa, a gente pode assim, colocar de forma relativa, porque mesmo que a equipe seja interna, ela deve trabalhar com ética, né? Apesar da gente saber que isso é um pouco complicado, ela deve trabalhar com ética, desenvolvendo um trabalho transparente, um trabalho limpo, sem estar agindo de forma tendenciosa. Porque o objetivo dessa equipe de auditoria interna é trazer resultados positivos para a empresa. E se ela trabalhar de forma tendenciosa, ela pode vir ali trazer atingir objetivos não tão claros, não tão precisos, o que vai acabar prejudicando a empresa de alguma forma mais para frente. Muito bom, Adalto, parabéns. Vamos aqui para a terceira questão. A gente pergunta na terceira: qual a relevância da separação por etapas em um processo como o de auditoria de computadores? Bom, boa parte daquilo que a gente trabalhou, a gente falou da questão do planejamento, do cronograma e da execução dos passos.
quando a gente fala de forma técnica, de forma metódica, a gente tende a lembrar do passo a passo, da documentação. Por quê? Porque se a gente tem documentado uma espécie de mapa, de cronograma, de fluxograma daquilo que a gente vai executar, a gente não se perde. A gente sabe que caminho a gente deve seguir até o ponto final, até o nosso ponto principal. Quando a gente faz isso de forma desordenada, a gente tem ali redução, perda de tempo, ou seja, aumento na execução do serviço, a gente pode ter processos de perda das informações ao longo do processo e a gente pode ter uma falta de efetividade naquilo que é feito. A gente citou que a falta de documentação, ela gera uma questão de retrabalho muito grande. Muitas vezes nós desenvolvemos uma determinada atividade, resolvemos um determinado problema, aí não documentamos. Quando esse quando esse problema surge novamente, nós precisamos reexecutar tudo aquilo que já foi planejado e de repente precisamos até redescobrir como aquilo foi resolvido. A partir do momento que nós trabalhamos com a documentação, com o planejamento, com o sequenciamento dessas etapas, a gente tem um desenvolvimento muito mais rápido e muito mais conciso das atividades que estão sendo resolvidas. Então, ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que a gente precisa deixar isso claro, porque a questão do planejamento, do cronograma e da resolução precisa estar muito bem batida. Lembrando que a gente vai usar isso em todas as etapas do processo de segurança da informação. A gente precisa lembrar que lá atrás, quando a gente estava desenvolvendo a política de segurança, a gente já deve prever uma espécie de atualização periódica dentro desse processo. A gente já deve pegar ali, lá na política, e definir a política de segurança da informação da empresa, estipula um prazo de 2 anos ou um prazo semestral para auditorias internas de todos os processos da organização. Então, a auditoria ela já tem que estar vindo contemplada ali nessa política. Para quê? Para quem trabalha dentro da organização ter consciência disso. Não de forma a coibir determinadas práticas, determinadas atividades, mas apenas de esclarecer mesmo. É muito importante que a política seja clara e que a auditoria seja profissional e ética. Por quê? Porque se você não trabalhar dessa forma, a gente gera determinados entraves dentro da organização que acabam atrapalhando a execução e o desempenho de determinadas atividades. Então, toda vez que a gente for lembrar da questão da auditoria, é bom a gente pensar também na questão da política de segurança. Legal? Professor Marcos? Interessante frisar sobre a relevância de fazer separação em etapas. A gente, normalmente, o aluno pensa assim, eu nunca vou fazer uma auditoria, esse não é o meu objetivo, não é o meu alvo, não é o meu foco, fazer auditoria de sistemas, eu apenas vou desenvolver, eu apenas vou implementar ou codificar. É necessário ter esse conhecimento, esse entendimento do que está sendo falado, que existe esse processo, isso acontece, isso pode acontecer numa empresa, num órgão público, qualquer site que você desenvolver, qualquer sistema web, porque você vai desenvolver o sistema pensando que essa auditoria um dia pode acontecer. Então você vai desenvolver a solução, o seu código, pensando em ele ser auditado um dia. Então preparando, adequando ele a esses padrões. Fazendo isso, você vai estar enriquecendo a sua solução, você vai enriquecendo a qualidade do seu produto, do seu serviço, entendeu? E por mais que aos olhos do cliente pode ser que ele não reconheça esse valor, mas a qualidade do seu serviço vai ser reconhecida pelo profissional que entende daquilo ali que foi entregue. Perfeito, professor Marcos. Bom, pessoal, essas 3 respostas, é bom que vocês tentem também trabalhar a interdisciplinaridade das questões que a gente já resolveu antes com isso que a gente resolve agora. Vocês trabalharem como o mecanismo de firewall pode ser auditado. Na aula anterior, nós falamos da questão do desenvolvimento do software, que foi o ponto que o professor Marcos tocou agora, de como isso vai ser auditado. A gente vai ver que até mesmo a política de segurança que define a auditoria, ela sofre auditoria. Por quê? Porque ela precisa estar sendo revisada periodicamente, para que não haja ali, que ela não se torne obsoleta ou sem efetividade. Então é muito importante que a gente esteja verificando que esses assuntos são correlativos, que em algum momento eles se encontram e eles geram de forma única, né, a segurança da informação, que é o objetivo principal da nossa disciplina. Ao longo desse caminho que a gente traçou, a gente foi delimitando pequenos passos que a gente acaba juntando em um grande aglomerado que define o quê? A segurança da informação. Quando a gente tem ali política de segurança, mecanismos de controle,
auditoria, processos de desenvolvimento seguro, o que a gente está visando ao longo desse processo? A gente está visando a segurança da informação, que hoje é considerado um ativo pela organização e precisa ser tratado como tal. Então, tentem relacionar ao longo das disciplinas, do estudo de vocês, todos esses conceitos, de forma que isso gere uma compreensão global do que é a segurança da informação. Lembrando que a segurança da informação não é só nós termos uma assinatura digital, uma criptografia ou um firewall. A segurança da informação é composta por todos esses mecanismos que geram um resultado final, que é uma informação segura para a organização, que é aquilo que a organização precisa. A gente está encerrando agora a aula de hoje, mas quero lembrar vocês de estarem executando aqui a atividade. Eu acho que o pessoal, a gente sempre deixa aqui no final, para vocês estarem fazendo. Então, está no AVA ainda, né, para vocês estarem executando. Na aula que vem a gente vai fazer a revisão, também baseada no caderno da disciplina, e vocês vão estar realizando as provas aí nos polos de vocês. A prova foi toda fundamentada em cima do caderno, tá, da disciplina, então não tem nenhum mistério assim que vocês precisem se preocupar. Qualquer dúvida, tirem com os tutores. Se tiverem alguma dificuldade com questão a atividade de percurso ou até mesmo as atividades dos slides das aulas, recorram a gente. É muito importante que vocês estejam fazendo as atividades que tem no final de cada capítulo. Elas dão uma fundamentada interessante naquilo que a gente passou durante a aula e serve também como norte para vocês estarem estudando para a avaliação. Legal, pessoal? Eu vou me despedindo por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Professor Marcos se despedindo. Tchau, pessoal, um abraço, até no dia 14, né? Semana que vem vai ser feriado. Perfeito. Estudem, se dediquem, vocês só têm a ganhar. Um abraço, até mais. É isso aí, pessoal, até a próxima.